Pessoal, vamos lá. Hoje eu vim mostrar para vocês como que nós transformamos um showroom em 7 unidades de self-storage. Vou mostrar um pouquinho de alguns detalhes importantes para você que vai abrir o seu negócio. Enfim, vamos lá. Primeira coisa, aqui nós temos a fachada da Mamute, então só para vocês verem. Então aqui está a fachada da Mamute e aqui eu precisava de um showroom para poder mostrar os nossos produtos para os clientes. Detalhe importante, se vocês prestarem atenção da fachada, olha como é que ela ficou bem feita e algo sucinto, galera. Nada de altos investimentos com ACM, se você não, é uma cor chamativa, que a gente sempre fala que isso é importante para o self-storage, tá? A gente pintou a fachada de azul, a gente fez um charme ali com a telha e um letreiro de ACM. Então é algo simples, objetivo, mas que fica bonito. Detalhe, eu vou mostrar para vocês, se você ficar até o final do vídeo, eu vou mostrar para vocês quanto que eu faturo com essa unidade aqui, só para vocês quanto mais ou menos que eu gasto e quanto que eu faturo com essa unidade aqui. Então fica até o final do vídeo. Então vamos lá. Pessoal, as nossas unidades, elas são autônomas, então não fica ninguém na unidade, tá? Então um detalhe importante, essa porta ela tem que ser automática. A gente abre essa porta pelo celular. Se você olhar aqui, ó, essas placas são muito importantes, são coisas simples, mas que no dia a dia faz a diferença. Tá vendo? Ó, estamos funcionando, para o cliente não passar aqui e achar que a unidade está fechada. Sistema de autoatendimento, tá, para ele saber que é só por WhatsApp que ele vai atender, e o monitoramento 24 horas. Então são detalhes que fazem a diferença no dia a dia. Outra dica de ouro, pessoal, olha que legal isso aqui que a gente desenvolveu. Compre seu cadeado aqui. Muitas pessoas do self-storage, quando a pessoa chega com a mudança, às vezes ela está na correria, ela esquece o cadeado. Então ela mesma pega o seu cadeado aqui, ó, entendeu? Ela mesma pega o seu cadeado, ela faz o Pix para nós e manda o comprovante para nós. Então no agendamento, aí você fala assim, nossa Bruno, mas faz diferença? Galera, não vence. Eu vendo, brincando aqui, sei lá, eu vou dar um chute, mas pelo menos uns 10 cadeados por mês. Em 7 unidades, entendeu? Aí você faz a conta aí, a gente vende cada cadeado desse aqui, pessoal, uma média aí de R$35, tá bom? Então por unidade são 7 unidades, então para você ver como isso faz diferença no final. Então pessoal, como é um sistema de autoatendimento, até o layout do barracão ele é pensado para isso. Então se você olhar aqui nessa unidade, ela tem apenas um corredor. Por quê? Eu tenho uma câmera lá e uma câmera aqui. Para quê? Para evitar ponto cego. Então isso para você fazer um atendimento à distância, fica muito melhor para você. Você tá pelo celular ali, você tem 2 câmeras, apenas um corredor. Então olha que unidade enxuta e fácil de operar. Aqui nós temos box e sobrebox. E o bacana, pessoal, que como é um showroom, nós temos os 2 modelos de acesso. Nós temos a escada móvel aqui e na metade do corredor a gente colocou a passarela para a gente ter os 2 cenários. Então, Bruno, eu quero montar a minha unidade, mas eu não quero colocar a passarela. Tá bom, trabalha só com a escada móvel. Ó, os boxes daqui para cá eu só consigo acessar com a escada móvel, tá vendo? A escada tem rodinha aqui, ó. Então eu destravo a escada aqui e vou aonde eu quero. Você fala assim, Bruno, mas você consegue alugar? Ó, onde tem cadeado tá locado, pessoal. Esse boxinho tá locado, esse boxinho tá locado, aquele. Então é isso, pessoal. E detalhe, Bruno, como que eu acesso a passarela? Com a própria escada móvel. Não preciso ter uma escada fixa e uma escada móvel. Não, eu tiro a escada daqui, levo para onde eu quero e depois para poder acessar a passarela, eu trabalho com a escada móvel. Bruno, eu quero fazer igual você fez. Eu vou fazer o meu self-storage por questão do investimento e tudo mais, que colocar a passarela vai acabar encarecendo um pouco se eu colocar a passarela em tudo. Então faz igual a gente fez. Metade você coloca a passarela e metade você trabalha com a escada móvel. Vou subir aqui, ó, só para vocês verem como é fácil o acesso, ó. E aqui eu tô na escada móvel. A escada móvel, ela é no padrão do bombeiro, tá, pessoal? Então fica confortável para você subir com um sofá, subir com uma geladeira. E outra dica importante, pessoal, a passarela, por que ela é legal no corredor? Por conta da iluminação. Se eu coloco uma passarela vazada aqui, a própria iluminação natural me ajuda a iluminar lá embaixo. Então se vocês perceberem, quando o pessoal faz mezanino, tem configurações, tá, de self-storage,
que a gente faz aqui o mezanino fechado. Então, o mezanino fechado, o que que acontece? Eu tenho que colocar iluminação lá embaixo, porque senão fica muito escuro. Então, com a passarela vazada, eu já economizo nesse ponto, tá bom? E aqui, olha que bacana, detalhe, pessoal, uma dica, a gente estava falando do cadeado. Cadeado azulzinho é cadeado que a gente vendeu. Então, por exemplo, ó, esse cadeado não foi a gente que vendeu, ó. Agora você fala, aquela ideia do cadeado que eu dei lá na frente. Ó, pessoal, tudo cadeado nosso, ó, tudo cadeado nosso. Esse não é cadeado nosso, esse aqui é cadeado nosso. Então, olha como tem demanda de uma coisa simples, uma coisa boba, mas que tem demanda no dia a dia, beleza? Aqui temos o sensor de fumaça da unidade. Então, agora vamos lá para central. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um showroom, entendeu? A gente fez isso daqui com uma ideia de showroom. Aí ficou tão enxuto, tão bacana, que a gente transformou isso, a gente replicou isso em unidades autônomas. Então, num raio de 50 km aqui, eu consigo atender várias unidades, mas com uma única central, que é a que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Um ponto bacana, pessoal, na questão da passarela, é que a gente fala assim, se vocês perceberem, os pezinhos da passarela aqui, ó, elas estão para fora do corredor. Você vê que não atrapalha em nada, ela fica bem discreta aqui. Por que isso? Ponto bem bacana da passarela, você fala, Bruno, vou montar só box, sobrebox e vou trabalhar com a escada móvel. Depois, no seu dia a dia, você fala, 6 meses depois, você fala, Bruno, eu quero colocar passarela, tem como colocar depois? Tranquilamente, pessoal. Entendeu? Então a passarela é uma estrutura totalmente independente, você pode colocar depois, você não precisa necessariamente colocar agora, entendeu? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente acabou fazendo a nossa central. Então o que era um showroom virou uma central com 7 unidades. Então como que a gente faz aqui, galera? Cada monitor desse é uma unidade, que a gente monitora tudo à distância. Outro detalhe que faz a diferença, tá, pessoal? Esse aqui é o Rafa, ele é o nosso gerente comercial, ele cuida da parte comercial e ali é a Gabi, entendeu? Que ela cuida do nosso financeiro. Então eu tenho 7 unidades, que eu toco apenas com 2 funcionários. Outra dica importante, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, nós temos um celular para cada unidade. Você tem 5 celulares para 7 unidades. Não, é que em Itu eu tenho 2 unidades e em Indaiatuba nós temos 2 unidades também. Então, quando eu tenho unidades na mesma região, eu posso usar um celular só, não preciso, eu uso o mesmo número, o mesmo contato. Então aí você fala, nossa, Bruno, mas vai ficar vários celulares aqui. 2 motivos. No dia a dia a gente descobriu que se a gente tem um celular para cada unidade, a gente não se confunde, não vira bagunça. Eu tenho 2 chips no mesmo celular. Não indico, pessoal. E outro detalhe bacana, por exemplo, o Rafa vai precisar sair e fazer um atendimento em Campinas. Eu estou com uma demanda lá em Campinas. Tá bom, ele pode deixar o celular das outras unidades com a Gabi. Então ele tem essa independência, por isso que o bacana é você ter um celular para cada unidade, tá bom? Aqui é o nosso controlinho de locações, são as plantas. Olha como é simples, pessoal, você não precisa de nenhuma gestão eletrônica complexa, tudo muito simples. Cada linha dessa é uma unidade nossa, tá? Cada imãzinha desse é bem simples, pessoal, é um imã. Então, é um imã de um box locado, tá? Então, por exemplo, na unidade de Indaiatuba, eu tenho o box 140, esse box está disponível, tá vendo? Que ele não está com o imãzinho aqui. Então, por exemplo, o box 142, ele está locado. Então eu venho aqui e coloco o imã verde. Então cada vez que eu chego aqui de manhã, pessoal, eu falo, tem que ter imã nessa lousa, pelo amor de Deus. Então, aqui está tudo certinho, aqui você tem um controle visual, que a gente chama gestão visual, tá? Um cenário visual do que está locado e o que está disponível. E aqui também, muito simples, mas muito objetivo e muito usual, é o nosso controle de contato e de locação e de saída de box. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Em Indaiatuba, nós temos aqui o controle de contato irrelevante, contato relevante. Contato irrelevante é o pessoal que manda mensagem, que se confundiu, ou é contato que não vai gerar orçamento. Contato relevante é os contatos que geram orçamento.
Então, ó, esse mês nós tivemos até agora, né? Hoje é dia 24. Hoje é dia 24, nós tivemos 6 contatos relevantes. Desses 6 contatos, nós locamos 5 boxes e tivemos, nossa, hoje, esse mês tivemos bastante saída em Indaiatuba, ó. Tivemos 7 saídas. Então, olha como é fácil a gestão e simples. Vamos aqui, ó, Campinas deu bom, ó. Campinas foi melhor, entendeu? Apesar de ter locado menos box, mas saiu menos gente, ó, tá vendo? Jundiaí bombou, ó. Jundiaí tivemos 10 contatos, 10 locações e 4 saídas. Lembrando, pessoal, que às vezes a locação que fecha não é necessariamente desses 10 contatos. Às vezes é algum boxinho que ele já está negociando do mês passado, que acaba locando esse mês. E aqui é a nossa lousa do plano de comissionamento. A gente trabalha com plano de comissões, tá? Onde eles têm um mínimo de box para alocar por unidades. E aqui, conforme eles forem locando os mais boxes, ele vai ganhando 10, 25, 50 ou 100% em cima do salário. Nós trabalhamos com comissionamento, cada um opera de um jeito, galera, mas aqui é um jeito que tem dado bastante certo. Tá? Quanto mais boxes eles locam, eles podem chegar até dobrar o salário deles, entendeu? No caso da parte comercial. A parte financeira também tem um comissionamento, que é o comissionamento em relação à inadimplência. Então, por exemplo, o cliente não pagou, ele precisa pagar dentro do mês. Então, com o financeiro, como é que eu faço? Se você fazer esse cliente que está atrasado conseguir pagar dentro do mês, você ganha uma comissão em cima do boleto que ele pagar. Então, claro, pessoal, cada um opera de um jeito. Mas como nós temos só 2 pessoas aqui, as 2 pessoas têm que trabalhar com comissionamento para as 2 pessoas ficarem motivadas, entendeu? Então aqui, quanto mais box o Rafa alocar, mais ele vai ganhar. Um detalhe importante, pessoal, só que ele tem um mínimo por unidade, isso é muito bacana. Ele tem que locar no mínimo 3 boxes por unidade, porque senão não vale a pena a comissão. Porque eu vou dar um exemplo, ó, em Jundiaí ele bombou. Mas se eu locar 20 boxes em Jundiaí, em Campinas eu locar um box só, você não ganha comissão. Você tem que ter um mínimo por unidade para começar a valer a comissão. Isso para que serve isso? Ele não focar apenas em uma unidade. Ele tem que focar em locar pelo menos um mínimo de todas as unidades. Então, por exemplo, você está vendo aqui que ele locou vários boxes. Ó, aqui no Padre Bento ele locou 2. Então, se ele não locar mais um aqui, aí ele não começa a contar, não começa a valer o sistema de comissionamento. Beleza, galera? Agora eu vou falar para vocês mais ou menos quanto que a gente fatura aqui e eu vou mostrar na realidade. Empresta uma calculadora. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês. A gente vai olhar na planta aqui, ó, da questão do faturamento. Lembrando, pessoal, essa é a primeira unidade que a gente fez. Era uma unidade que eu não visava lucrar, era apenas um showroom. Então é a menorzinha que nós temos. Todas as unidades aqui, pessoal, o plano de negócio é para quê? Para eu ter pelo menos 700 metros de ABL juntando os 3 pavimentos. Então, se eu pegar 700 metros de ABL dividido por 3 pavimentos, eu vou ter mais ou menos 230 metros quadrados de área locável de box por pavimento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, só para ficar mais fácil para entender. Ó, em Indaiatuba, eu tenho 264 metros no térreo, 272 metros no piso 1 e mais ou menos aqui está dando 130 metros no sobrebox. Tá? Então, juntando as 3, tem que dar pelo menos 700 metros quadrados. Esse é o nosso plano de negócio nesse sistema. Existem vários sistemas, vários tamanhos de barracões, vários tamanhos de self-storage, mas o nosso plano de negócio aqui são unidades pequenas, onde eu tenho um pé direito alto, que eu consigo colocar um box em cima do outro, está triplicando essa mesma área para dar esses 700 metros. Eu acho que a maior unidade nossa, pessoal, é Jundiaí. Ó. Jundiaí, ela vai bater 285 metros quadrados no térreo. Aqui, pessoal, algo bacana no nosso sistema. Vocês estão vendo que aqui não tem o 3º piso ainda. E o lado direito a gente não fez. No nosso modelo construtivo, pessoal, você não precisa fazer tudo de uma vez. Você começa o seu negócio e você vai ampliando os boxes conforme a sua demanda. Tá? Isso só o nosso modelo construtivo
te propõe isso. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso faturamento aqui da unidade que nós estamos, que é o showroom. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, 147 metros, tá? 147 metros mais 144 metros. 291 metros, tá? 291 metros. Pessoal, o preço de locação, ele varia bastante, tá? Mas vamos fazer pela uma média. Boxes pequenos eu posso chegar até R$150 o metro, um locker, por exemplo, um box de 3 metros quadrados, 2 metros quadrados. Boxes maiores, a gente pode chegar até R$60 o metro quadrado, boxes de 15 metros, 20 metros. Então, na média, vamos fazer R$85 só para a gente ter uma média, tá, pessoal? 147 mais 144, tenho 291 metros de área locável no nosso showroom. Se eu fazer vezes 85, que é a média do mercado, eu vou ter um faturamento, ó, de 24.735. Aqui, como eu não tenho todos os boxes locados, eu devo ter aqui mais ou menos 70% de taxa de ocupação. Mas quando eu tiver com todos os boxinhos locados, eu vou ter em média aí 24, 25 mil de faturamento. Eu vou dar uma prévia para vocês de quanto eu gasto. Nesse barracãozinho aqui, pessoal, eu pago R$2.200 de aluguel. Então olha que barato, é uma área pequena. Então aqui nessa área aqui eu pago R$2.200, vai dar mais uns R$300 de IPTU, R$2.500 de locação. O bacana desse nosso sistema de operação, pessoal, é que, por exemplo, funcionário, sistema, contabilidade, monitoramento, eu otimizo tudo. Então, por exemplo, o salário do Rafa, o salário da Gabi, eu divido por 7 unidades. Então isso acaba me trazendo muita economia. Esse plano de negócio, pessoal, de uma forma geral, a gente fala que é 50/15, com exceção do nosso showroom, que foi a nossa primeira unidade. Então, como que funciona? Se eu tenho 700 metros quadrados vezes 80, não vou fazer nem 85, vou fazer vezes 80. Eu tenho R$56 mil de faturamento. Então, cada unidade dessa, é claro, pessoal, tem um ponto de maturidade. Até ela chegar, a gente calcula que para as nossas unidades é entre 2 anos, de 2 a 3 anos, para ela chegar no nível máximo, no potencial máximo de locação. Então, quando elas estiverem, eu vou ter 56 mil de faturamento. A gente fala 50/15. Então, mais ou menos de cabeça, tá, pessoal? No São Luís eu pago 5 de aluguel, no Padre Bento aqui eu pago 2,5, em Indaiatuba eu pago 10, em Campinas, se não me falha a memória, eu pago 6, em Sorocaba eu pago 9, e Jundiaí é o mais caro, pessoal. Jundiaí eu pago 12 mil mais o IPTU, tá? Mas vai ser a nossa maior área, vai passar um pouquinho de 700 metros de ABL, aqui vai fechar em quase 1.000 metros de ABL. Então, como a gente opera todo dia, eu tenho mais ou menos os números de cabeça. Então, a conta que a gente faz, pessoal, é ganhar no volume. Então, é 50/15. Então, se eu for fazer uma média, é claro, em Indaiatuba, Jundiaí eu gasto um pouco mais, em vez de 15 eu vou gastar 18 por mês. Mas é mais ou menos essa conta, você vai faturar 50 mil, vai gastar entre 15 e 18, apenas com 2 funcionários. Então olha que bacana, pessoal, nós somos especializados na implantação de self-storage. Eu vendo isso daqui, eu não opero. E um showroom que eu ia apresentar para os clientes, acabou virando um plano de negócio bem bacana. Tá? Então, se você quer saber mais como entra nesse negócio, entendeu? Como que faz para entrar, entre em contato com a gente, pessoal. Eu vou deixar o link da Mamute aqui na bio. Então, se você tiver alguma dúvida, Bruno, quero entrar nesse plano de negócio, como que eu faço? Entre em contato com nós da Mamute Estruturas. São mais de 10 anos aí, pessoal, fazendo self-storage aí por todo o Brasil. Beleza? Até o próximo vídeo, galera!